Ok, meus irmãos, mais uma vez uma boa noite a todos, a graça e a paz de Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos sobre a identidade presbiteriana e a proposta hoje é nós terminarmos o capítulo 1, né, onde nós estamos falando sobre a soberania de Deus. Então nós seguimos ainda estudando o livro O Cristão Presbiteriano, né, uma cartilha sobre a identidade presbiteriana. E então, na primeira parte, né, do nosso estudo, primeira parte do livro, que fala justamente das convicções presbiterianas, nós começamos a ver, nos dois últimos encontros, o primeiro tema, o primeiro capítulo, que trata da soberania de Deus, né? Então, dentro do primeiro capítulo, nós já vimos a soberania de Deus, né? Como nós, cristãos reformados, presbiterianos, entendemos a soberania de Deus, né? À luz da Escritura, entendemos a soberania de Deus de maneira exaustiva, né? E as Escrituras nos ensinam isso. E aí vimos em dois tópicos, os dois tópicos anteriores dentro desse primeiro capítulo, que Deus ele é soberano sobre a criação, porque ele cria absolutamente nada, cria de acordo com a sua vontade, livre e boa, né? E cria isso tudo do zero, né? Então todas as coisas vêm a existir através desse ato criacional e soberano de Deus. Vimos também no segundo tópico que Deus também é soberano sobre sobre todas as coisas. A isso nós chamamos de providência divina, né? Então, a providência divina, que nós aprendemos também, vimos em textos bíblicos, a providência divina, ela se revela nesse governo soberano em que o Senhor governa, dispõe, dirige soberanamente todos os acontecimentos. Então, todas as coisas que acontecem são dirigidas e governadas pela soberania de Deus, né? Então, a providência fala dessa soberania de Deus na relação de Deus com as suas criaturas, com as coisas que ele criou, né, e com todo o resto, né? Então, Deus ele é soberano sobre cada ato, cada acontecimento, do menor ao maior, né? Deus é absolutamente soberano e Deus ele se relaciona por meio dessa providência, né? Então, nós vimos que naquelas definições, né, de causa primária, causa secundária. Então, Deus é a causa primária de tudo, e as causas secundárias acontecem de acordo com a sua natureza, né? Então, por exemplo, as causas livres, as causas contingentes, nós vimos as definições dessas causas. Elas têm uma natureza, né, em si mesma, como, por exemplo, as nossas decisões, as nossas ações, somos agentes livres, né, mas por trás dessas causas secundárias nós temos a causa primária, que é o Senhor, que a tudo move, ele move todas as coisas, né? Então nós temos essa providência, essa soberania de Deus sobre todas as coisas. Hoje nós vamos ver então ainda sobre soberania, e a ideia é nós concluirmos essa parte da soberania e depois falarmos um pouco sobre a graça, né? Então o capítulo 2 fala da prioridade da graça. E então é interessante, se der tempo hoje, a gente já entrar nesse tópico da graça, porque tem tudo a ver sobre a soberania de Deus na salvação, né, que ele age e salva por graça, né? Então, eu coloquei justamente esse tema aqui na nossa transmissão no Instagram, para os irmãos que estão acompanhando aqui também pelo Instagram, que é a soberania de Deus, a soberania de Deus na salvação e a graça, né? A soberania e a graça de Deus na salvação, né? Então, nós vamos ver aqui, eu vou colocar o slide aqui na tela para os irmãos que estão via Google Meet. E aí eu não vou estar vendo a tela do Meet, tá? Quando eu colocar aqui o slide. Então, os irmãos que quiserem falar, de vez em quando eu vou estar diminuindo aqui a tela, né, para dar uma olhadinha no caso haja comentários aqui no Google Meet, e os irmãos também que estão acompanhando pelo Instagram podem interagir também, podem comentar, fazer perguntas sobre o nosso tema. Os irmãos não estão vendo o slide, infelizmente, mas os irmãos podem também participar, fazer perguntas sobre isso. Então, o último tópico desse primeiro capítulo sobre soberania de Deus fala justamente sobre salvação. Deus é soberano na salvação. Então, o autor diz na página 37,
A verdade de que Deus é soberano sobre a salvação humana flui naturalmente daquilo que já vimos. Se Deus é rei de toda a sua criação, tendo direitos de propriedade sobre aquilo que fez, ou seja, Deus é soberano, nós já vimos isso, foi o último tópico, o primeiro tópico, melhor dizendo. Deus é soberano, é rei sobre toda a criação, porque ele criou, ele tem o direito de propriedade sobre tudo aquilo que ele fez. E se Deus, que foi o tópico da providência, ele é rei sobre cada esfera da vida, em que ele sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, bem como todos os atos dessas criaturas, ou seja, não há nenhum ato das criaturas livres, das criaturas dos seres humanos, ou qualquer acontecimento que esteja fora desse governo, que fique aquém desse governo, né, que esteja independente desse governo de Deus. Né? Então, se Deus dispõe, governa todas as criaturas, todos os seus atos. Então, a pergunta que fica é: não segue então que Deus demonstre o fato de ser rei de suas criaturas, salvando a quem ele quer salvar? Porque aqui muitos acabam, infelizmente, tropeçando nessa questão quando nós falamos de soberania de Deus. A maioria dos cristãos afirmam uma soberania de Deus, embora algumas tradições entendam essa soberania de Deus de maneira diferente. Então, tem um ponto de vista, uma ideia sobre soberania, que necessariamente leva a algumas outras crenças, algumas outras afirmações teológicas e doutrinárias. Alguns que afirmam também a soberania de Deus acabam tendo ou chegando a conclusões diferentes. Então, nós temos aí diferenças em algumas tradições, melhor dizendo, quando a gente fala de soberania de Deus. Mas alguns tropeçam nesse ponto, porque afirmam a soberania de Deus, mas quando trata da salvação, colocam então o ser humano como tendo uma autonomia ou uma capacidade, independentemente dessa soberania de Deus, de salvar-se, né, ou de salvar a si mesmo, ou se perder. Né? Então aí as pessoas colocam esse tópico, que é o tópico da salvação, como sendo a criatura capaz, né, de se salvar. Enfim, deixa eu colocar no mudo aqui o celular. Então, Deus, sim, ele é rei de suas criaturas, salvando a quem ele quer salvar. É assim que nós entendemos à luz da Escritura. Então, quando nós falamos da soberania de Deus e a salvação, nós encaramos o tópico da eleição, né, que é uma doutrina bíblica. Então, a nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, né, adotada como um dos símbolos de fé da confessionalidade do cristão presbiteriano, o capítulo 3, no ponto 5, ou parágrafo 5, diz o seguinte: segundo o seu eterno e imutável propósito, e segundo o santo conselho e beneplácito da sua vontade, Deus, Deus, antes que fosse o mundo criado, escolheu em Cristo para a glória eterna os homens que são predestinados para a vida, para o louvor da sua gloriosa graça. Ele os escolheu de sua mera e livre graça e amor, e não por previsão de fé, ou por obras, ou de perseverança nessas obras, ou de qualquer outra coisa na criatura que a isso o movesse como condição ou causa. Então, vamos lá, por partes, né? Tem muita coisa aí, né? Segundo o eterno, veja, então nós falamos de decretos. Então, Deus, a ação de Deus graciosa de eleger ou predestinar, ela acontece na eternidade, de acordo com a vontade de Deus, por um decreto, né? Ou seja, por um imutável propósito, segundo o seu santo conselho, de acordo com a sua vontade. Antes de criar qualquer coisa, ele escolhe em Cristo, e essa escolha em Cristo, nós vamos ver aqui nos textos bíblicos, que ela é importantíssima. O fato de Deus ter escolhido em Cristo, que a eleição ela não pode ser adotada e percebida desassociada da obra de Cristo. Deus elege
em Cristo. Nós vamos ver, então, essa relação da eleição com a obra de Cristo, né, com a cruz. Né? Então, ele escolhe em Cristo, para a glória eterna, para a glória dele mesmo, os homens que são predestinados para a vida, né? Para o louvor da sua gloriosa graça. Então, ele escolhe, veja, então, por graça, veja que, por isso que o tópico da graça é importante. Né? Ele escolhe por sua mera e livre graça e amor. Por isso que nós chamamos o amor de Deus de um amor que é incondicional, que é a última parte aqui do trecho da nossa confissão. Deus não escolhe porque ele previu fé no homem. E aqui nós temos alguns que acabam interpretando equivocadamente o texto de 1 Pedro, que fala sobre Deus escolhendo segundo a sua presciência, né? Deus elegeu os eleitos de Deus segundo a presciência de Deus. E aí entendem essa presciência como Deus prevendo que o homem teria fé, seria crente, né? Escolheria a Deus, então ele predestina aquele que iria escolher a ele lá no futuro. Deus, então, nessa visão, teria só a capacidade de ver o futuro e não teria controle sobre o futuro, sendo que nós já vimos que tudo o que acontece foi decretado na eternidade. Então, só acontece e Deus só pode ter previsto, né, ou ter a presciência daquilo que ele mesmo ordena e decreta, sendo ele a causa primária de todas as coisas, tendo essa soberania absoluta sobre tudo. Então não foi porque ele previu fé, não foi porque ele viu que os homens seriam bons, apresentariam boas obras e perseverariam nessas boas obras que ele escolheu. E a nossa confissão, então, exclui qualquer outra, né, coisa que Deus possa ter visto que tenha movido Deus a eleger ou predestinar, né, como condição ou causa. Porque aí nós teríamos um grande problema quando nós vemos e afirmamos aquilo que nós já afirmamos aqui nessa série de estudos, que Deus, ele é a causa primária. Se Deus elegesse, escolhesse, irmãos, já foi dito muito sabiamente que nós podemos discordar sobre como é a obra de eleição, como é a ação eletiva, né, o ato de Deus predestinar pessoas antes da criação do mundo para a vida. Podemos discordar de como isso acontece, mas não podemos excluir a eleição e a predestinação da Bíblia, porque elas estão lá em textos bíblicos. Nós precisaríamos rasgar páginas da Bíblia. Nós precisaríamos arrancar textos bíblicos para negar a eleição e a predestinação. Porque, como nós vamos ver aqui em vários textos, a eleição e a predestinação estão na Bíblia. Né? Então, nós podemos discordar de como ela acontece. Como tradições evangélicas, cristãs, discordam, mas não podem negá-la. Né? Então, se alguma corrente entende que a eleição ou predestinação é uma resposta de Deus a algo que ele viu na criatura, então Deus deixa de ser a causa primária e se torna a causa secundária. Deus reage àquilo que o homem fez. E não é assim que acontece. Né? Deus, ele é soberano e gracioso sobre todas as coisas. Deixa eu ver se ainda está tudo ok aqui. Então, irmãos, nós afirmamos isso e nós vamos ver como isso se mostra agora nas Escrituras. Efésios, capítulo 1, verso 4 e 5. Poderíamos até ler praticamente o capítulo 1 todo, como veremos também o parte do capítulo 2 também. Mas os versos 4 e 5 são suficientes. Assim como nos escolheu Deus, né, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então veja que várias afirmações confessionais na nossa confissão de fé são retiradas do texto do apóstolo Paulo aos Efésios. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ele escolheu quando? Ele escolheu antes da fundação do mundo.
antes que houvesse tempo, antes que houvesse criatura, antes que houvesse mundo, antes que houvesse universo. Qualquer coisa criada antes de existir, antes de Deus criar, Deus escolheu. Então, a obra de eleição, predestinação é na eternidade, né? Antes que houvesse até o antes, né? Porque na eternidade não há antes, depois, durante, futuro, passado, presente, né? Não há ideia de tempo, né? Esse tempo cronológico que nós conhecemos. E aí é uma outra coisa também que nos faz pensar sobre essas nossas discussões, né? Sobre a eleição de Deus, sobre a eternidade, sobre o decreto, sobre a presciência de Deus, né? Porque a ideia de eternidade é uma ideia sem esse tempo cronológico, né? Então, tudo é na mente de Deus simultâneo, né? Diferente da nossa mente limitada, né? Então, olha, ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, aqui da ideia de que nós não somos simplesmente predestinados, né, como uma ideia de destino cego. Porque a predestinação bíblica, a eleição bíblica, não é o destino cego. Né? A ideia de um destino. Não importa o que você faça, não há o que fazer, o seu destino está traçado. Não é a ideia fatalista, né? Essa ideia de destino. A predestinação e a eleição são diferentes. Né? É diferente essa ideia de um destino cego, em que, independentemente do que você faça na sua vida, você está fadado a um fim que não pode mudar. Né? Então, sim, Deus elege o fim, mas Deus elege também os meios. Deus elege para que os seus filhos eleitos, né, tenham fé, se arrependam dos seus pecados, se santifiquem e cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Então ele elege para sermos santos, para sermos irrepreensíveis. Né? Aqui da ideia de santidade e de essa ideia de ser irrepreensível, porque nós estamos em Cristo pela fé. Né? Então, pelos méritos de Cristo, nós seremos apresentados diante do Pai, diante dele mesmo, santos, inculpáveis, né? Perfeitos. Mas dá uma ideia também de crescermos como cristãos na graça, no conhecimento, e avançarmos na santidade. E em amor, então veja que o amor de Deus é central quando falamos de eleição. E nós vamos ver isso em Romanos 8 aqui, que é o próximo texto, como isso é interessante. Então ele nos amou e ele nos predestinou para ele. Então foi por causa do amor incondicional de Deus. Quando alguém diz assim que a eleição é uma injustiça, e Paulo já tratou disso lá em Romanos capítulo 9, a ideia de uma injustiça é a parte de uma questão de acepção, né? De Deus simplesmente dizer assim, olha, eu achei Bruno mais bonito, eu achei Bruno mais santo, mais certinho, e aí eu vou escolher ele e não vou escolher outro, porque eu vi alguma coisa nele que eu não vi no outro. Então veja que aqui há uma ideia de injustiça, porque a ideia de que a eleição nos faz melhores do que outros. Mas a eleição bíblica não é assim. Deus elege. Veja que aquele texto, né? Deus prova o seu amor por nós, em ter Cristo morrido por nós, enquanto nós ainda nos éramos pecadores. Embora haja graus, né, de intensidade do pecado, de gravidade do pecado, nós temos isso sim na Escritura, há graus de intensidade do pecado, como há graus de juízo e há graus de recompensa, mas o pecadinho, né, tanto quanto o pecadão, se é que a gente pode dizer assim, eles ofendem a Deus e eles nos tornam culpados diante de Deus, porque quem quebra um mandamento quebra todos. Então teríamos que ser perfeitos diante de Deus para alcançarmos uma justiça, uma salvação por justiça própria. Então Deus, da massa caída, pecadora, né, imerecedora, Deus simplesmente ama e escolhe alguns para salvação. Então ele nos predestina em amor para a adoção de filhos, que é uma outra doutrina caríssima, né, das Escrituras. O fato de que não éramos filhos, e ao recebermos Cristo pela fé, recebemos o direito também de sermos filhos, de sermos tratados como filhos, nós que antes, que outrora não éramos filhos, né, mas agora somos adotados como filhos na família de Deus, né, por meio de Jesus Cristo,
segundo o beneplácito de sua vontade. Então veja, duas outras coisas que Deus, melhor dizendo, a nossa confissão de fé afirma à luz da Escritura. Né? Deus elege por meio de Cristo, porque Deus elege para que esses que são eleitos por Deus tenham os seus pecados perdoados por meio do sacrifício de Cristo. Então, não há injustiça nisso. Mas é um ato de misericórdia de Deus, em que ele envia o seu próprio Filho para que, por meio do seu sacrifício, nós tivéssemos vida e fôssemos, então, perdoados dos nossos pecados. Fôssemos lavados, regenerados e purificados. Então, Deus elege que os eleitos, seriam salvos por meio do sacrifício de Cristo. E o sacrifício de Cristo, quando pregado por meio do Evangelho, o Espírito, então, aplica os méritos de Cristo a esses eleitos, que são regenerados, que recebem fé, porque fé é um dom de Deus, como veremos aqui, e então eles creem em Cristo e se arrependem dos seus pecados. Então, Deus elege os meios, veja que eu falei isso, né? Deus também elege os meios. Né? Deus elege os meios. E dentro dessa grande obra de redenção, nós temos a eleição, e é interessante porque os teólogos eles dividem da seguinte maneira. Nós temos a salvação prometida, né, que é na eternidade, né, da aliança de Deus, na predestinação, na eleição. Nós temos a salvação consumada, que é essa salvação que foi prometida por meio da aliança de Deus, por meio do ato eletivo de Deus, soberano. Essa salvação, então, é consumada na cruz. Cristo, então, morre pelos eleitos. Aí, depois da salvação prometida, tem essa salvação consumada, nós temos, após a salvação consumada, a salvação aplicada, que é quando o Espírito Santo, por meio da pregação do Evangelho, aplica os méritos de Cristo em nós, através dos meios de graça, né? A pregação do Evangelho, a palavra, né, os sacramentos, nós recebemos os méritos de Cristo. E então aquela salvação que era apenas na eleição, que depois foi na cruz, mas ainda estamos em pecado, agora o Espírito aplica os méritos de Cristo em nós, então nós somos agora salvos de fato. Né? E aí nós temos o ato de glorificação, que aí o texto de Romanos 8 nos mostra bem. Mas ainda em Efésios tem o segundo beneplácito de sua vontade. Então, como foi que Deus elegeu? Segundo, por meio de quê? Né? Com base em quê? Né? Ele elege com base na sua vontade livre, o beneplácito de sua vontade. Romanos 8 corrobora essa ideia. Romanos 8, 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu. Então, mais uma vez, a ideia da presciência de Deus. Mas essa presciência, eu falei que ia aprofundar essa questão, essa palavra conheceu aí, ela é usada para uma relação de amor, de intimidade, um relacionamento. Então a ideia aqui de que Deus conheceu aqueles que ele predestinou conforme a imagem do seu filho, dá uma ideia de que ele amou, né? De que ele se relacionou. Inclusive a palavra conhecer nas escrituras, ela é usada até para relação sexual, a intimidade do casal. Né? Fulano conheceu fulano, ou seja, a ideia de ter um conhecimento íntimo, né? É o ápice e o ato mais profundo de conhecimento íntimo, de amor e de relacionamento que duas pessoas podem ter, né? Que é o ato ali conjugal do matrimônio. Então a ideia aqui não é simplesmente saber antes, né? Os que de antemão conheceu, mas a ideia de amar mesmo, de se relacionar com essas criaturas que ele já conhecia, que não ainda tinham uma existência de fato, mas estavam na mente de Deus, né? Então ele conheceu, ele amou, e esses que ele conheceu e amou, ele predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Mais uma vez, a obra de eleição, né, de predestinação, conectada aí à obra de Cristo, para que esses eleitos sejam também a imagem
do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Cristo ser o primogênito entre muitos irmãos. Mais uma vez, a ideia de adoção. Né? Cristo é o Filho unigênito, o primogênito, e nós somos os filhos adotados, né, por Deus por meio dessa obra salvífica. E ele diz então, os que predestinou, esses também chamou. Então aqui nós temos um pouco do que pode ser chamado na teologia de ordos salutis, né, que é a ordem da salvação. Né. Os que predestinou na eternidade, ele chama, veja a ideia aqui de chamar pela pregação do evangelho. Então ele chama, aqui que nós chamamos de um chamado eficaz, que chama esses homens a terem um relacionamento e uma fé com Cristo, aqueles que foram predestinados. Né? Então, muitos são chamados, poucos escolhidos. Veja, não tem como entender esse texto se não for por meio da ideia de eleição. Né? Porque o chamado lá desse texto é esse chamado geral. Todos são chamados pela pregação do Evangelho. E todos devem, de fato, serem chamados. Né? Porque a ideia de eleição não dá a ideia de que eu preciso descobrir quem é o eleito para eu pregar para ele. Não cabe a nós isso. Isso está na soberania de Deus. Nos cabe apenas chamar a todos ao arrependimento pela pregação do Evangelho. Então, o chamado aqui, ele é dentro de uma cadeia de ação do Espírito Santo, em que aqueles que são eleitos e predestinados, eles são chamados de modo eficaz pelo Senhor. E esses, então, que são chamados de modo eficaz, convencidos pelo Espírito, ele também justifica esses homens. A ideia de serem justificados pela fé. Eles agora são chamados, esses que outrora foram predestinados, e agora eles recebem a justiça do Evangelho, que é a justiça de Cristo. São justificados pela fé. Recebem sobre eles a justiça de outro, que é a justiça de Cristo. E esses também que ele justificou, a esses também glorificou. E esse final dá aquela ideia de um outro texto também bastante conhecido e interessante, que é o texto de João capítulo 6. Em que lá em João capítulo 6, o Senhor diz que todos aqueles que o Pai, né, dá a Cristo, esses vão a Cristo. O Senhor diz isso, né? Todos aqueles que o Pai me deu, esses vêm a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. A ideia de que esses são preservados pelo Senhor. Eles são preservados pelo Senhor. Então, eles serão guardados, preservados pelo Senhor, e aí Cristo diz lá em João 6, e eu os ressuscitarei no último dia. Então, a garantia de Cristo de que, e ele diz isso nos evangelhos, né, que todos os que o Pai me deu, eu não perdi nenhum deles, né, a não ser o filho da perdição, aquele que estava destinado ou predestinado para tal. Mas Cristo, ele cumpre, né, ele vê o penoso fruto do seu trabalho, e ele se alegra, ele diz, eu não perdi nenhum dos que o Senhor me deu, né, e esses que o Senhor me deu, eu não lanço fora. João 10, a ovelha conhece a voz do pastor, segue a voz do pastor. A ideia do pastor que vai atrás da ovelha perdida. O pastor, o bom pastor, não deixa a ovelha perdida, desgarrada, mas ela vai atrás da ovelha. Né? Ela resgata a ovelha. Então a garantia, por isso que o verbo aqui está no passado. Esses também glorificou, embora os eleitos ainda, de fato, não são glorificados. Serão glorificados no último dia, quando Cristo se manifestar. Então, seremos glorificados. Mas aqui a ideia de a esses também glorificou, a ideia de que há uma garantia, uma preservação, e os eleitos serão guardados em Cristo. 2 Timóteo 1, 8 e 9, ainda falando sobre essa soberania de Deus na salvação, onde lemos o apóstolo Paulo dizer, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor. Parece que alguém entrou aqui. Deixe-me ver. Pronto. Então veja. Eu aceitei? Aceitei.
Então veja, o apóstolo Paulo então diz: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado. Ele está falando dele, ele diz que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou. Como que Deus nos salvou e nos chamou? E está escrevendo isso para o jovem pastor Timóteo, né? Dizendo, não te envergonhes do Evangelho, participa dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação. A ideia aqui, a mesma ideia do chamado lá eficaz de Romanos capítulo 8. Deus nos salvou, nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras. Então, mais uma vez, aí nós temos a afirmação confessional do nosso símbolo de fé sobre Deus não eleger segundo as obras dos homens, não segundo aquilo que ele viu antes. Né? A fé que ele previu, ou as obras que ele previu que o homem faria, né? Ou a perseverança dos homens nessas obras, não foi segundo as obras. Né? E o Novo Testamento deixa claro isso, que a salvação não é segundo as obras. Mas, e aí Paulo fala tanto da graça, veja só, talvez não dê tempo aqui da gente entrar no tópico da graça, talvez só dar uma pinceladazinha aqui, mas veja só os dois tópicos juntos aqui, né? Então, a soberania de Deus, no ato de ordenar e decretar a salvação, eleger, predestinar para a salvação, e a graça que nos alcança. Essa salvação, então, é por graça, porque não há méritos, não há obras em nós que nos façam merecedores dessa salvação. Então, Deus nos chamou e nos salvou segundo o quê? Não segundo as obras, mas conforme a sua própria determinação e segundo a sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, veja, todos esses textos, texto de Efésios, texto de Romanos, texto de Timóteo, poderíamos também citar outros, como eu falei de Romanos 9, que fala da eleição, mas todos esses ensinam a soberania de Deus na salvação. O fato de que Deus, se Deus não agir para salvar o homem, esse não pode se salvar sozinho. E aí é o que nós vamos ver aqui no capítulo 2, quando fala da graça. Por que graça? Por que não por obras? Nós vamos entender por que o homem precisa da graça de Deus. Né? Sem ela, não há salvação, não há um outro caminho para que o homem alcance o favor de Deus, a salvação. Então, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, porque o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Por isso, tanto os textos de Efésios e Romanos, como o texto de Timóteo, fala da eleição, conforme de uma eleição em Cristo, através de Cristo, e não divorciada da obra de Cristo. Como alguns que simplesmente, quando encaram a obra da eleição, dizem assim, quer dizer então que Deus escolhe uns para salvação e eles serão salvos e pronto, esse é o destino final desses homens. Então desassociam o ato eletivo de Deus, né, na eternidade, de todo o resto do evangelho e da história de redenção, de salvação, né, que passa obviamente, pela obra de Cristo, pelo evangelho, que tem a pessoa e a obra de Cristo no centro, né, do evangelho e dessa obra de resgate, de redenção, né, dos homens. Então, conforme a sua própria determinação e graça em Cristo antes dos tempos eternos, ou seja, na eternidade. Antes de criar, Deus decreta por graça em Cristo a salvação. Então, Deus, ele é soberano na salvação. Dúvidas até aqui? A gente pode aproveitar os 10 últimos minutos, se os irmãos tiverem dúvidas, se quiserem colocar alguma coisa, nós podemos fazer isso. Há alguns irmãos também aqui pelo Instagram, ou comentários, ou perguntas. Né? O irmão Ivaldo está com a mão levantada aí. Né? O irmão Ivaldo está com a mão levantada, não sei se ele quer fazer uma pergunta ou se... Pastor, que essa relação da predestinação, eu sempre costumo ilustrar, assim, eu vejo como se Deus, né, ele estivesse no lugar de uma pessoa que está ali no supermercado e enfrenta uma prateleira com
vários produtos da mesma forma. E ele simplesmente chega ali e pega um, né? Uhum. Todos são iguais, mas ele escolheu aquele, né? Sim. Eu Porque vejo ele quis. porque ele quis. Exatamente. Eu enxergo dessa forma e quem somos nós, né, para questionar o Criador? E essa questão de também, né, ela mostra que essa fala, né, que sempre eu costumo ouvir, aceite Jesus, isso não é uma questão de nós aceitarmos Jesus, e sim de ele, né, Uhum. nos escolher. Isso. Ele nos aceita, né, em Cristo, né? Por Isso. sua obra graciosa. Nós recebemos Cristo pela fé por meio de uma obra soberana dele em nós, né? Como nós vemos na Escritura, em que o Espírito nos convence, nos concede fé, porque a fé é um dom de Deus, e aí por essa fé nós abraçamos os méritos de Cristo, né? E aí dependemos dele totalmente para a salvação. Então, sem essa iniciativa de Deus, né, graciosa, de tirar o homem, e aí vai ficar mais claro nesse tópico 2 sobre a prioridade da maravilhosa graça. Porque esse ponto aí da soberania de Deus na salvação é justamente para conectar com os outros tópicos que nós vimos Deus ser soberano sobre a criação, Deus ser soberano sobre tudo, que é a providência dele, sobre cada ato. E aí Deus, obviamente, de tudo isso que nós afirmamos sobre a soberania de Deus, infere, obviamente, de que o homem não pode salvar-se, se salvar por ele mesmo, né? Que Deus tem a iniciativa nessa obra de salvação. E aí essa obra graciosa do Evangelho aplicada a nós entendemos aí melhor no segundo capítulo, quando nós falamos da prioridade da maravilhosa graça, inclusive falando dos tópicos que são conhecidos, os pontos que são conhecidos como doutrinas da graça. Né? E aí a gente entende de fato porque biblicamente é assim que a salvação acontece. Né? O Mateus colocou aí supralapsarianismo. Esse é um debate longo, controvérsias demais sobre isso. Se a gente for entrar. Mas é isso. A gente crer sobre a partir das escrituras de que Deus ele é soberano na salvação. Bem, dá para a gente pincelar um pouquinho aqui ainda. Capítulo 2. Deixa eu me colocar aqui. Capítulo 2, então, vai falar justamente sobre essa graça. E aí é interessante porque nesse capítulo, no capítulo 2, o autor ele vai usar o famoso hino do John Newton, que é o famoso Amazing Grace, Maravilhosa Graça, como um guia. Ele vai fazer aí, trazer uns insights bem interessantes, colocando trechos da música para falar então da graça de Deus na salvação do homem. Mas aí ainda tem uma citação a isso do vocalista da banda U2, né, o Bono Vox. Ele diz o seguinte sobre a graça. A graça é uma ideia poderosa, realmente é. Ouvimos tanto sobre karma e tão pouco sobre graça. Toda religião ensina sobre karma, que a gente recebe aquilo que a gente investe. Até mesmo, perdão aí pelo cachorro latino, e que a gente recebe aquilo que a gente investe. Até mesmo o cristianismo, que deveria tratar da graça, tem transformado, isso a gente vê de fato em muitas tradições dentro do cristianismo, muitas correntes do cristianismo, infelizmente, que deveriam tratar da graça e tem transformado a redenção em boas maneiras, ou no discurso correto, ou em boas obras, ou no sei lá o quê. E ele diz, eu simplesmente não consigo me livrar da graça. Porque sem graça não há salvação. Sem graça, o ser humano pecador não consegue estar diante de Deus e permanecer diante de Deus. A ideia da graça é justamente de que ela supre as nossas necessidades. A gente entende a graça como sendo a graça de fato que
é apresentado nas Escrituras quando nós entendemos o estado do ser humano. O ser humano debaixo do pecado e das consequências do pecado original, da queda. Então aí sim nos vemos como homens pecadores que ofenderam a Deus, estão separados de Deus por causa do pecado, de que sem graça não há salvação, de que sem graça ele não alcança nada diante de Deus. Então a graça supre as nossas necessidades. A nossa necessidade de ser salvo, em que não há outro caminho, não há outra possibilidade, se não for por esse ato gracioso de Deus em nos salvar. Então, o hino do John Newton diz: surpreendente graça, que doce é o som, que salvou um miserável como eu. Antes eu era perdido, mas agora fui achado. Eu era cego, mas agora vejo. Veja, que o autor da canção está descrevendo o estado do homem a condição do homem de morto e de miserabilidade do homem, de morte, por causa do pecado original. Eu era perdido, eu estava perdido, eu era perdido, mas eu fui achado. Eu era cego. Eu não poderia ir para Deus nesse estado de cegueira, de perdição, de miséria e de morte. Foi a graça que ensinou o meu coração a temer. E a graça aliviou meus temores. Quão preciosa pareceu essa graça na hora em que eu vim a crer. E aí a ideia é tirada justamente de Efésios 2. Né? Esse texto eu não coloquei aí para a gente ler nas Escrituras, se vocês quiserem também somente ouvir a leitura. Mas Efésios capítulo 2 nos traz justamente a condição do homem morto em seus delitos e pecados, e então salvo por Deus por graça. Né? Efésios 2, 1 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Então veja, olha, o verso 1 já resume aquilo que ele coloca no decorrer do texto, né? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. De onde veio a vida? Essa vida, essa salvação, né? Deus deu graciosamente. Estávamos mortos, não poderíamos fazer nada, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e então o Senhor nos deu vida. É simples. É simples de entender. Não teríamos a vida no Senhor, a vida eterna, se Ele não nos tivesse dado. Então nós estávamos mortos e Ele nos deu vida. Então, como era esse estado de morte, né, que nós estávamos? Aí ele começa a descrever. Nos quais andaste outrora, andavam segundo o curso deste mundo, né, curso do mundo, né, que jaz no maligno, distante de Deus, pecando contra Deus, ofendendo a Deus. Vocês andavam assim outrora. Vocês andavam segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Veja, quando a gente fala da liberdade, né, do homem, ou como alguns gostam de dizer, de uma livre agência, né, capacidade de agir de acordo com a sua vontade. O homem tem isso? Tem. Mas a vontade do homem sem Deus, ela é escrava do pecado. Essa é a questão. Então o homem faz aquilo que quer, faz aquilo que lhe apraz. E por causa do pecado original, da natureza pecaminosa, ele quer o pecado. Ele quer ofender a Deus. Ele quer agir contra a lei de Deus e ele vai lá e faz. Porque a sua vontade é escrava do pecado. Né? Então todos os homens sem Deus, sem a graça de Deus, andam segundo as inclinações da carne, fazem a vontade da carne e dos pensamentos. E então eram, ou os homens sem Deus, sem graça, são, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Né? A ideia aqui de por natureza não é a natureza humana, né? Não é a natureza humana, é a natureza caída. Tá? Porque a natureza humana ela foi feita boa, mas foi manchada por causa do pecado.
né? Foi corrompida por causa do pecado. Então, por isso éramos por natureza caída, né? Como um resultado da queda e dessa natureza pecaminosa, filhos da ira, né? Como também os demais. Mas Deus, aí vem agora, o que foi que Deus fez? Estávamos andando segundo as inclinações da nossa carne, fazíamos o que o pecado, a nossa natureza pecaminosa queria fazer, as inclinações da nossa carne, do nosso pensamento, a do diabo, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, mais uma vez o amor aparece aí, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. É a definição de ser salvo pela graça. Estávamos mortos e o Senhor, então, por amor e misericórdia, nos deu vida juntamente com Cristo. A obra de Cristo que é aplicada a nós pelo poder do Espírito. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A ideia aqui de ressurreição aparece como um sinônimo para a salvação, né? Então somos ressuscitados com ele. A ressurreição de Cristo também resulta em nossa ressurreição espiritual. Estávamos mortos, agora temos vida, né? Não está falando daquela ressurreição que nós ainda guardamos, né, e que todos os que morrem em Cristo esperam, né, mas a ressurreição por causa que é a salvação em Cristo. Nós recebemos essa vida de Cristo. E então ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós. Olha a ênfase, né? Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós. O que é que não vem de vós? A fé não vem de vós. A graça não vem de vós. A graça, né, não seria graça se fosse algo que nós fazemos, né? O argumento do apóstolo Paulo em Romanos de que o trabalhador recebe o salário não é favor, né? O salário é direito. Mas aquilo que Deus nos dá, ele nos dá algo, a salvação, que é a salvação, que por ela nós não trabalhamos. Porque no nosso estado de pecado e miséria, nós não poderíamos trabalhar para alcançar a salvação. Fazer um esforço, apresentar obras. E aí por isso disse, não a graça, Paulo diz lá em Romanos, não graça já não é mais graça, né? Se for por obra já não é graça, graça é graça, né? Então pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom. A fé então é um dom. O Espírito Santo, ao regenerar o homem, concede fé. E fé traz o arrependimento do coração do homem, né? Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então essa é a condição do homem. Em Efésios 2 ele resume muito bem, né, essa prioridade da graça e como a graça supre as nossas necessidades. Qual é a necessidade do ser humano? A principal necessidade do ser humano é ser salvo, porque ele está caminhando para a condenação eterna. Então a graça, ela supre essa necessidade. Ela tira esse homem dessa condenação, né? E então salva. O homem agora é salvo e pode dizer que ele é salvo por graça. Tá? Eu vou deixar aqui os pontos, as doutrinas da graça, os pontos conhecidos também como 5 pontos do calvinismo, para o próximo, né? A gente já estourou o nosso tempo aí. Queria só dar essa pincelada aí para a gente ver como essa ideia de como o capítulo 1 do livro, falando sobre soberania de Deus na salvação, ele nos traz a esse momento aqui, a esse tópico que é a prioridade dessa maravilhosa graça em nos salvar. A graça, então, supre as nossas necessidades. Bem, alguma pergunta, alguma colocação dos irmãos, né? Mateus escreveu, né? Sei que ele é batista, mas acho interessante a perspectiva do granconato. Isso não vem de vós, e se isso implica não apenas a graça e ou a fé, mas todo o processo do início ao fim. Exato. Exato, eu vejo isso também, porque é a discussão de que se isso é somente a graça, né? Ou seria somente a fé, né? Mas a ideia de todo o processo, exato, né? De todo o processo de salvação.
de que não pode partir do homem, mas é uma ideia de Deus agir, e toda essa ação é graciosa, né? E nós recebemos isso como um dom, né? Como uma dádiva de Deus, né? Até porque a palavra dom, a palavra graça, presente, né? São todas se não as mesmas palavras, mas palavras que têm a mesma raiz no Novo Testamento, né? Então, a graça, um dom, um presente, né? Então, a graça é um dom, né? O dom é uma graça, né? É um favor, é um presente, que nós recebemos de Deus. E todo esse processo, de fato, é uma iniciativa do nosso Deus, do Deus gracioso, né? É isso mesmo. Boa colaboração aí. Deixa eu parar aqui a apresentação, né? Alguém que está... Algumas pessoas passando aqui pelo Instagram, então eu vou deixar salvo no Instagram também o nosso estudo. E também eu estou gravando aqui esse nosso estudo. Tivemos aqui algumas ausências, alguns irmãos também passaram e tiveram que sair, não sei porquê, mas vou colocar lá no grupo, como coloquei o passado, vou colocar esse material também salvo, né? Os irmãos podem também estar compartilhando, com alguns que precisam e querem entender mais aquilo que nós cremos enquanto cristãos presbiterianos, tá bom? Eu vou estar orando e aí a gente encerra o nosso tempo aqui. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos dá momentos como esses, em que podemos juntos, mesmo estando distantes, né, fisicamente, geograficamente, mas estarmos compartilhando da palavra e da verdade do Senhor, por meio da tecnologia, por meio desses recursos que o Senhor tem nos dado, que também são graças do Senhor para a humanidade, em que o Senhor, por meio da imagem do Senhor nos seres humanos, estes podem potencializar a criação e usar, ó Deus, as criações, as invenções, para o avanço do teu reino e para a glória do teu nome. Por isso, nós te glorificamos. Glorificamos, ó Deus, por causa desses recursos. Te glorificamos, ó Pai, porque podemos estar diante da tua palavra, porque recebemos do Senhor graça, recebemos do Senhor iluminação, do teu Espírito, para que possamos, de fato, compreender a verdade do Senhor. Te louvamos, ó Deus, por tamanha graça, por maravilhosa graça. Que o Senhor Deus abençoe os irmãos que passaram por aqui, nesse estudo, via Google Meet, pela transmissão também no Instagram, ó Deus, que o Senhor seja com cada um deles. O Senhor Deus sabe as necessidades de cada um, antes de colocarmos isso em oração. O Senhor nos chama a não andar ansiosos, mas colocar tudo diante do Senhor em oração. Mas mesmo antes disso, o Senhor sabe de cada uma das nossas petições. Por isso, ó Deus, seja com cada um dos irmãos, suprindo as suas necessidades. Não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos, e o Senhor sabe muito bem. Que, ó Deus, o Senhor nos guarde, que o Senhor nos preserve, que o Senhor em tudo nos abençoe, para a glória do teu nome e para a edificação do teu povo. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado pela colaboração de todos, né? Alguns que passaram aqui também pelo Instagram, tá bom? Eu disponibilizo aí esse material para os irmãos acompanharem, tá bom? Deus abençoe. Até a próxima. Muito bom. Deus abençoe. Amém. Obrigado, meu irmão. Só pude chegar agora no final, mas já deu pra pegar e ver que